Bom, o financiamento da FHA, ele é um dos mais comuns aqui nos Estados Unidos, né? Ele e o Conventional Loan. E muita gente tem essa dúvida de qual usar. Eles são muito parecidos e tem uns pontos que diferem um dos outros. Oi, eu sou o Thiago, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O FHA, eu costumo dizer que se você tem um crédito ainda em construção, lá nos 600 e pouco, você vai ter um juros melhor pelo FHA, não vai te penalizar tanto, tá? Além disso, se você tá querendo comprometer, se você precisa, né, comprometer boa parte da sua renda por questão de dívida e o valor da casa que você quer financiar, o FHA pode ser um bom caminho para você, porque enquanto o Conventional só vai até 50%, dependendo do seu crédito, se você tiver um crédito muito bom, o FHA pode ir até 56%, dependendo de como a gente estruturar o financiamento, tá? Então esse é um outro ponto positivo. Bom, então tirando essa parte das dívidas, né, e receitas, vamos passar a parte da entrada. O FHA, ele começa com 3,5% de entrada. Você pode, né, dar a quantidade que você quiser, mas o normal é fazer ali nos 3,5%, 5% de entrada. Um ponto positivo agora para o FHA em comparação com o Conventional, tá? 3,5% de entrada, porém, o FHA permite que o vendedor da casa te dê até 6% de ajuda da parte dele. Quando você vai comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos, além da entrada, você tem um custo cartorário, que a gente chama de closing costs. Esse valor pode ficar 5, 6, 4% do valor do imóvel, a gente sempre fala 6 para ser conservador, né? E aí vamos supor que você só tem o dinheiro da entrada. Fala, Thiago, eu juntei aqui, vou dar um exemplo, 10, 12 mil, para casa eu quero 300 e pouco, 400 e tal, e eu não tenho custo cartorário, a gente vai ter que, eu e minha corretora, nossa equipe aqui, a gente quer fazer uma ideia aqui. Eu não tenho que pagar o custo de cartório, então por isso que eu queria ver o FHA com você e tal. Perfeito, faz total sentido. Então na negociação pode ser feito que o vendedor pague o seu custo cartorário. Por isso que o FHA é muito vantajoso nesse ponto. Eu tive um cliente ano passado que esses foram os motivos pelo qual o FHA era melhor para ele. Ele não tinha um crédito tão estruturado, ele não tinha tanto tempo aqui, ele já era Green Card Holder para fazer. Isso é um ponto muito importante para você poder fazer um FHA hoje. Nas regras atuais da nova administração do presidente dos Estados Unidos, você precisa ser ou Green Card Holder ou cidadão. Então você que tem social work, provavelmente veio de L1 ou tem 1 a 1, qualquer visto que seja sem ser Green Card e cidadania, você não vai poder fazer. E nesse caso foi melhor para ele porque ele não tinha um crédito tão bom, tão estruturado, né? E aí não penaliza tanto juros para ele, e ele queria pegar a ajuda do vendedor em 6%, ele só tinha o dinheiro da entrada. Então para ele funcionou perfeitamente o FHA, por isso que a gente seguiu com essa modalidade de financiamento. Agora, problema do FHA para você que tem empresa, tá? O FHA, e você tem empresa aqui nos Estados Unidos, você prova a renda com tax return. Então não adianta querer fazer um financiamento com 3,5% de entrada e querer provar a renda para os status bancários. Não funciona. Tem que ser da maneira tradicional. Então vai ser pelo lucro líquido. Você tem lá a sua empresa, você tem dealer de carro, você agência de viagem, não importa a empresa, tá? O ramo. Você faturou $200 mil no ano e você deduziu 190, o seu lucro líquido ficou 10. Então a sua renda para financiamento é 10 mil. Então o FHA é muito bom para certos perfis, só que a maioria dos empresários não consegue fazer pelo FHA pela maravilha que é fazer dedução fiscal aqui nos Estados Unidos, que a gente pode, né, abater bastante no imposto de renda para pagar menos imposto. Eu pelo menos adoro. Acaba sendo não muito utilizado para quem tem empresa, porque mesmo que você queira usar o imposto de renda, ele vai pegar a média dos últimos 2 anos, tá? Então, por exemplo, se você declarou, a gente está em 2026, em janeiro, então se você declarou 2024 100 mil de lucro, no ano de 25 100 mil de lucro, a média continua sendo 100 mil, né? Então ele vai somar os dois e dividir por 2 para dar a renda média para o financiamento imobiliário. Bom, e agora a gente vai falar de pontos negativos do FHA. Por que não é tão bom? Agora um detalhe muito importante que você precisa saber, que nem todo mundo avisa quando você faz um FHA, tá? O FHA, ele te cobra o Upfront PMI, tá? Que é o Mortgage Insurance na frente, e te cobra o Mortgage Insurance no mês, na parcela do financiamento. Então você está pagando ele 2 vezes. Sim, eu sei que ninguém fala isso, mas você precisa ficar atento. Então, quando você for financiar, vai ser o valor do financiamento, vai abater os 3,5% da entrada, vai financiar aquele valor, tá? Produção, coloca na tela, 400 mil, mais fácil. 400 mil de preço de casa, 3,5% de entrada, quanto é o valor financiado? E aí entra o Upfront PMI, tá? Que ele vai ser 1,75 do valor financiado. Então você vai pegar a base do financiamento, somar 1,75 disso, esse vai ser a sua dívida total que você vai estar financiando. Então parte da sua entrada acaba indo para o lixo. Você também tem a opção de pagar esse 1,75 nos closing costs, que se estiver sendo pago pelo vendedor, eu aconselho você a colocar lá, que aí você não paga essa conta. E o terceiro ponto, ainda sobre o Mortgage Insurance. O valor mensal que você vai pagar lá, porque o Mortgage Insurance nada mais é, tanto no FHA quanto no Conventional, um seguro extra que o banco te cobra porque você deu menos de 20% de entrada, tá? Então você vai ter ali
não sei, 150, 200, 250, depende do valor que você está financiando, né? E do seu crédito na sua parcela. E no FHA, ele não vai embora. Então você vai pagar por 30 anos aquele seguro no financiamento, a não ser que você der 10% de entrada, aí você paga por 11 anos e ninguém dá 10% de entrada no FHA. Então a maneira de sair disso é, uma vez que você já tem equity na casa, por exemplo, você trabalhou o seu crédito, você comprou o imóvel, pagou aí 1, 2 anos, não sei, botou o seu crédito em 700 e pouco, que eu sempre recomendo você, acima de 760, por favor. E aí você refinancia ele num convention e o convention vai ter o PMI acima de 20%. Normalmente é isso que a gente faz. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha ficado claro para você como funciona um FHA. Isso tudo é basicamente para ilustrar cenários. Não use isso para você e tomar a decisão do qual financiamento você tem que fazer, porque esse é o meu trabalho. Então, aconselho você a clicar no formulário aqui embaixo, marca uma call, não tem problema se você não está precisando comprar um imóvel agora nos próximos 2 meses, porque às vezes tem que se preparar para a compra com a maioria dos meus clientes, e você quer casar isso quando o seu aluguel acaba, né? Então, eu sempre falo que é 6 meses de preparação aí para você ter tudo organizadinho, né? De entrada, crédito, despesa, para poder ser aprovado para um financiamento, tá? Clica aqui no formulário, a gente marca uma call, curte, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo de financiamento imobiliário nos Estados Unidos e manda para aquele seu amigo que nunca entendeu como funciona um FHA.